paz. É entendido que existe esse movimento de aceitação. Mas será que nós precisamos imprimir em nós a marca do mundo ou imprimir no mundo a nossa marca? Não precisa ser em todas as extensões, mas pelo menos que em algumas ações a gente consiga, de fato, deixar a nossa marca. Nessa situação, ok, bacana, mas nesta situação, eu, enquanto jovem, eu, enquanto adulto, enquanto postulado espírita, esse tipo de ação eu não vou fazer. Por quê? Porque não me faz sentido. Que é o que eu usei antes. Eu respeito quem o faz, mas eu sempre deixo muito claro. Por que eu vou mentir utilizando uma ferramenta do WhatsApp? Quando eu tiro o visualizar mensagens, olhando bem assertivamente sobre isso, eu estou dizendo assim, eu estou dizendo para você que eu não vi, embora eu tenha visto. Isso, olhando no âmago da acepção, eu estou dizendo, eu estou te enganando, eu sei o que tu postou, eu tenho consciência do que você postou, mas eu não quero que você saiba que eu sei. Para quê? Apenas para que o outro que me mandou uma mensagem não saber que eu já sei? Não, ele tem que saber, e é o que eu digo sempre para os meus alunos, a mensagem visualizada por mim só terá urgência se ela for urgente. Vocês transferiram o e-mail, que é o meu modelo de trabalho, para o WhatsApp. Sem problema, eu respeito, é muito mais rápido, é muito mais produtivo, é muito mais eficiente. Mas isso não faz com que uma demanda, especialmente profissional, que chegue pelo WhatsApp, ganhe prioridade sobre outra, exceto se ela tiver prioridade. Aí ela terá prioridade tanto tendo chegado pelo e-mail quanto chegado pelo WhatsApp, porque é uma questão de prioridade. Mas se ela não tem prioridade, eu vou ver e vou botar lá num ranqueamento, vamos dizer assim, que eu brinco, o bom do WhatsApp agora é que o WhatsApp ainda botou a possibilidade de botar lá não lida. Então eu tenho me valido disso. Por quê? Porque às vezes tem coisa lá que eu preciso resolver e se eu não marcar não lida, vai se perder lá para trás. Então eu deixo lá como não lida. Mas a não lida marcada, ela permite a quem recebeu saber que eu li. Eu apenas registrei num formato para que eu administrativamente consiga trabalhar isso e responder posteriormente. Depois dos 50 a gente já não tem tanta certeza do que a gente precisa responder. Ou anota na agenda ou usa alguma ferramenta para dar conta disso. E o WhatsApp, uma das coisas bacanas que eu gostei foi isso, a possibilidade de marcar como não lido. Mas eu mantenho. E eu tenho vários colegas que eu sempre fico na dúvida, porque eles tiraram. Eu nunca sei quando eles não leram e consideraram que não era importante aquilo, de fato, ou quando eles leram e não estão dispostos a responder. E aí, às vezes, 2 dias depois eu peço, e aí a pessoa diz, eu nem vi a mensagem. E às vezes realmente não viu. No meio de várias mensagens, ela não visualizou e ficou sem resposta. Isso, na verdade, parece uma coisa simples e banal. Você está falando sobre isso. Está falando sobre uma marcação lá de não vista e coisa e tal. Mas eu acho que nas pequenas coisas, se a gente enxergar isso de forma profunda, isso reflete como a nossa sociedade está hoje. Eu chamaria do princípio da honestidade. Eu tenho que ser pelo menos honesto comigo mesmo. Sujeito a críticas dos outros, o outro não me respondeu. Faz 2 dias que eu te mandei mensagem, não respondi. Como eu disse essa semana para um aluno, eu tenho que assumir a minha incompetência em ter feito algo. Por mais estranho e mais doloroso que seja, mas eu tenho que assumir a minha incompetência. Eu não fiz. Eu podia inventar qualquer uma justificativa. Foi por conta tinha que fazer o pagamento de um aluno lá, tem que registrar o sistema. Daí eu olhei para elas, guria, eu esqueci. Esqueci. Eu podia dizer qualquer coisa. Eu podia dizer que o sistema estava fora do ar. Eu poderia dizer que houve algum outro problema. Mas a resposta pura e simples é, eu esqueci. Ponto final. Eu até vou anotar aqui na minha agenda, porque nós estávamos numa reunião, vou até anotar, porque eu preciso fazer isso depois, senão o pagamento da tua bolsa não vai entrar esse mês, porque eu tenho que ir lá e clicar num sisteminha e dizer, autorizo. E eu não fiz. É uma tarefa que demanda muito tempo? Não, demanda pouco mais de 1 minuto. Ou seja, não é uma tarefa, só que no meio de várias atribuições profissionais, eu esqueci. Vou dizer diferente?
Então, é isso que você coloca. E eu entendo que isso é uma coisa que nós, espíritas, o jovem espírita muitas vezes é enxergado como diferente. O jovem espírita é diferente porque ele não faz a baderna que os outros fazem, ou o jovem espírita é diferente porque não fuma, ou o jovem espírita é diferente porque gosta de umas músicas malucas, e assim por diante. Ok? Se isso não fere aquele que conosco convive, é porque ele de fato nos compreendeu. Se isso fere aquele que conosco convive, é porque ele não nos compreendeu enquanto indivíduo. Porque se ele nos compreende enquanto indivíduo, ele nos aceita. Eu sempre coloquei isso com relação à questão das bebidas alcoólicas. Eu sou agrônomo. Uma das características básicas da agronomia é a baderna e a bebedeira. E eu transitei toda a graduação, 5 anos, indo nas festas com os meus colegas e não bebendo. E eu sempre dizia para eles que era curioso, porque isso incomodava eles mais do que me incomodava ver eles bêbados. O fato de eu não estar bebendo os incomodava. Mas eu não estou fazendo nada de mal para você. Mas por quê? Porque as nossas posturas diferentes em todos os campos, elas, de certa forma, elas são visadas. Por isso é difícil ser jovem espírita. É uma coisa que eu sempre digo, não é fácil ser jovem espírita. Por quê? Porque enquanto jovem espírita, nós esperamos a aceitação do nosso grupo social. Mas a aceitação do nosso grupo social, muitas vezes, pode nos custar, de certa forma, irmos contra, inclusive, com alguns princípios que nós temos. E aí nós nos debatemos entre ir contra o nosso princípio, para ser aceito socialmente, ou sermos favoráveis ao nosso princípio e não sermos aceitos socialmente. E aí é um dilema, por demais, robusto, especialmente para um jovem que está entrando lá nos 15, 16, nessa fase mais da fortalecimento da sua identidade social. Como ser diferente perante o grupo social? Isso é um dos maiores dilemas que eu percebo nos jovens, principalmente na faixa, alguns vai um pouquinho mais, mas a maior parte é nessa faixa aí dos 14 até os 17, que é a fase mais forte da identidade social. Como é que eu vou dizer que eu sou espírita? Eu fiz uma pergunta aos 8 jovens outro dia. Quantos deles naturalmente contam para os colegas, que a maior parte o grupo está mais maduro um pouco, já estão em ambiente universitário, naturalmente para os colegas que são espíritas? A metade deles disseram que só contam se forem perguntados objetivamente. Aí não se assuste muito, porque eu também, até lá pelos meus 21, também tinha esse problema. É natural. Por quê? Porque nós esperamos identidade social. Quando nós estamos num meio em que metade é materialista, a outra metade é católico, evangélico, seja o que for, e eu sou o único espírito no meio, o que eu vou fazer? Eu vou tentar me blindar. Eu não quero ser diferente. Não é nem só uma relação com identidade social, é uma relação de preocupação com o próprio futuro, às vezes.